Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. Estamos chegando na nossa live número 22, aqui do Nação Bariátrica. Vou fixar o título aqui no Instagram. Pronto, já está fixado o comentário. E acho que estamos prontos, então, para começar a nossa live número 22. Então vamos lá, minha gente. Lembrando sempre que estou fazendo essa transmissão ao vivo, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook. E o tema da live de hoje é, na verdade, uma provocação que eu fiz com essa pergunta: será que Mindfulness para bariátricos funciona ou será que não funciona? Então eu resolvi trazer à baila para a gente discutir, um artigo que fala justamente sobre um treinamento em atenção plena no comer, voltado para o tratamento da compulsão alimentar. Quais serão as bases? Como é que se desenvolve um trabalho desses? Então esse é um trabalho muito interessante que foi desenvolvido pelo Departamento de Psicologia da Universidade de Indiana, com a famosa, talvez vocês não conheçam, mas eu já tenho alguma familiaridade com ela, que é a Jean Christeller, que é a pessoa que desenvolveu esse treinamento para trazer mais consciência alimentar, baseado em atenção plena no comer. E esse programa ele foi desenvolvido especificamente para o tratamento do transtorno de compulsão alimentar periódica, que é como a psiquiatria costuma definir, e também algumas questões que estão relacionadas. Mas, por exemplo, a gente pode citar aqui também o transtorno de comer transtornado, por exemplo. Porque a compulsão alimentar ela é marcada pelo uso de alimentos para lidar com o estresse emocional. E isso geralmente vem acompanhado de uma desregulação desses mecanismos que a gente já nasce, que são os mecanismos de apetite e também de saciedade. E esse programa ele tem o objetivo também de auxiliar na reatividade que a gente tem a determinados estímulos alimentares. Porque o que geralmente acontece? Mesmo o paciente, quando ele está familiarizado com as recomendações corretas para uma alimentação saudável, aquelas pessoas que têm uma compulsão alimentar, elas geralmente relatam uma frustração e uma sensação de inadequação para usar essas orientações nutricionais que são passadas para ela. Então a gente tem questões envolvidas ao comer, questões envolvidas com a alimentação, questões envolvidas com o próprio peso do corpo, geralmente acabam tendo um papel desproporcional com essas características da autoidentidade. Então, em vez de ser um processo estimulante, essa relação entre o comer ela é vivenciada como uma luta interna e é marcada por uma intensa abordagem, uma intensa vivência desse sentimento de luta interna e também um sentimento muito forte de evitação. Então, esse treinamento de Mindfulness, ele foi originalmente se sustenta em 3 abordagens teóricas. Então, um é esse modelo de regular todas as coisas que a gente ingere e enfatiza esses processos, tanto do controle psicológico que a gente tem, quanto o controle fisiológico, que a gente pode modular. Estamos de volta. Entrou uma chamada aqui. Então, outra base que sustenta um programa de Mindfulness é essa ideia de autorregulação, que é a capacidade que nós, seres humanos, temos de regular algumas funções internas. E também é utilizado alguns modelos neurocognitivos e terapêuticos baseados em Mindfulness. O que a gente sabe, só para vocês terem ideia, é que décadas de pesquisa sobre o mecanismo fisiológico, tanto da fome quanto da saciedade, indicam que esses sinais eles são muito facilmente substituídos por influências não nutritivas. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Para o pessoal que está no Instagram aqui, pode mandar um joinha. Para o pessoal que está no Facebook, pode mandar um ok. Não estou ouvindo bem, por favor. Mas vamos lá. Quando a gente está falando de compulsão alimentar,
as pessoas que têm compulsão alimentar, elas apresentam, na verdade, um desequilíbrio bastante grande e acabam sendo hipersensíveis a qualquer sinal externo ou qualquer estímulo não nutritivo para a gente comer. Isso pode ser tanto um desejo social, né, mais pessoas envolvidas no ato de comer. Isso pode ser um desejo emocional condicionado por um mal-estar, ou até mesmo por determinados alimentos que fazem com que a gente realmente acabe desejando a comer mais. Além disso, né, existe todo um processo que ele leva um longo tempo. Então, o paciente bariátrico, é muito importante eu destacar que isso que eu estou falando, ele é um programa que não foi feito para bariátricos. Então, a discussão aqui é essa, será que esse programa para bariátricos funciona? Porque é justamente a base científica do Bariatricamente Leve, que é o meu programa 100% online, e com o qual eu me qualifiquei, me habilitei estudando junto com as pessoas que criaram esse protocolo, que tem trazido cada vez mais evidências mais robustas da eficácia. Porque, voltando então a esse assunto, o que acontece? Existe a gente vai ficando menos sensível, é como se a gente tivesse uma sensibilidade para escutar alguns sinais do nosso corpo, né? E a gente vai perdendo isso com o tempo. A gente vai perdendo a sensibilidade, né, de escuta desses sinais que estão internos e que estão relacionados aos processos normais de saciedade com os quais a gente nasce com eles. Então, o que acontece? Enquanto a gente tem, por um lado, um modelo desse desequilíbrio, né, ele é baseado em explicações biológicas, como, por exemplo, a genética me deixa obeso ou obesa, a epigenética, ou ainda do desequilíbrio hedônico, que é aquela intensa vontade para consumir o alimento. Então, uma perspectiva que ela é alternativa a todas essas é que, na verdade, a gente vai se tornando cada vez mais desconectado da nossa experiência interna e a gente vai criando padrões de alimentação que a gente pode chamar de irracional. Como vocês sabem, talvez não, mas um referencial teórico importante para mim é da psicanálise. E a psicanálise ela traz a ideia de inconsciente, né? Ou ainda a ideia de pré-consciente. Isso permite a gente afirmar que é como se a gente fosse se desconectando cada vez mais dessa experiência interna que a gente tem e vai criando padrões automáticos, padrões pré-conscientes, né, que não passam muito pelo processo de pensamento. O que acontece? Muitas pessoas que têm compulsão alimentar, elas acabam procurando, talvez vocês tenham procurado, talvez não, mas programas de dietas tradicionais. O que acontece? Aquilo que a gente sabe são eficazes no curto prazo, mas uma das consequências que eu considero mais grave é que elas acabam desconectando ainda mais as pessoas desses sinais internos e acaba como que impondo uma certa estrutura externa, né, com o que você deve e o que você não deve, que acaba sendo também muito pouco flexível, né, não tem nenhuma flexibilidade, e a gente pode ter também uma oportunidade de reaprender alguns hábitos que são adaptativos e que muitas vezes falham em reconhecer até mesmo a forma que a gente usa para lidar com esse tipo de desejo. Então, essa ideia de autorregulação, ela sugere que alguns processos do nosso corpo, eles dependem de um grau bastante grande da gente desenvolver uma capacidade de autoobservação de estados internos. Alguém comentou ali, dietas e remédios, né? Por exemplo, desses elementos de autorregulação é o feedback biológico, né? É um foco original onde a gente pode cultivar essa consciência e observação de alguns sinais internos que eles são relevantes e que ele pode envolver alguns sistemas regulatórios do nosso corpo de forma ainda mais eficaz. Uma outra base referencial bastante importante são modelos de homeostase das funções do nosso corpo. Essa ideia da gente conseguir se autorregular, conseguir observar os nossos próprios estados,
que é uma capacidade inerentemente humana, né? Eles podem ser re-regulados e eles podem ser também mantidos com bastante esforço ou luta ou com nada, né? A psicanálise ela também tem uma função de autorregulação, porque toda pessoa que busca uma terapia, ela está desenvolvendo, ou ela acaba indo ao encontro desse tipo de abordagem. Uma abordagem onde a gente precisa se auto-observar para conseguir entender algumas coisas que vão acontecer na nossa vida e que muitas vezes acabam trazendo desconfortos repetidas vezes. Essa perspectiva ela contrasta um pouco com outros tipos de modelo. Quais modelos? Modelos de autocontrole, né, onde a pessoa tem que assumir uma mentalidade restritiva, onde existe uma necessidade contínua da gente estar vigilando o que a gente faz, né, como se houvesse uma estrutura externa a gente, né, que nos ajudaria a gerenciar as nossas vontades. Então, um objetivo principal desse programa de Mindfulness, desse treinamento de Mindfulness e também do Bariatricamente Leve, é justamente conseguir regular o equilíbrio entre os fatores fisiológicos que suscitam a nossa fome e também os não nutritivos que fazem que volta e meia a gente se alimenta. Então, a ideia é ajudar as pessoas a cultivar uma maior consciência da fome e da saciedade, bem como dos estados emocionais e também as motivações externas que motivam o nosso comer. Na ideia de gatilhos, esse tipo de treinamento ele envolve, então, processos de autorregulação, que estão relacionados principalmente ao apetite, estão ligados ao equilíbrio emocional e estão ligados também ao nosso comportamento. Hoje a gente tem o auxílio, vou tomar um golezinho de água aqui. Gente, podem me fazer perguntas, as perguntas são muito bem-vindas. Hoje a gente tem alguns modelos, né, modelo de escaneamento cerebral, tem modelos neurocognitivos que sustentam o valor dessa prática de atenção plena como um caminho bastante eficaz para produzir mudança. Isso é bastante verdadeiro, né, principalmente quando a gente está falando de sistemas complexos, né, nos quais alguns impulsos apetitosos, como uma reação de ansiedade ou algum tipo de círculo vicioso, eles precisam ser equilibrados por meio de um processamento, né, de uma intervenção, de um pensamento de nível superior, que é uma característica inata de nós, seres humanos. Então, embora a atenção plena ela seja reconhecida por ter um impacto bastante grande, principalmente na ideia da pessoa conseguir relaxar, ela é mais vista como uma forma de estabelecer um tipo de atenção, estabelecer um tipo de consciência que consegue, né, que torna capaz, faz com que a gente consiga autorregular vários domínios do nosso funcionamento, incluindo o domínio físico, incluindo o domínio emocional, incluindo também o domínio comportamental, além de conseguir regular o relacionamento que a gente tem com a gente mesmo e também a relação com os outros. Esse modelo ele é particularmente bastante aplicável no tratamento de transtorno alimentar complexo, já que ele envolve uma desregulação de múltiplos domínios do nosso funcionamento. Então, para vocês terem ideia, né, um dos conceitos que é muito importante é o conceito de sabedoria, né, e também autoaceitação. São dois conceitos que se tornam centrais. Dos aspectos centrais dessa prática de atenção plena, eles são muito importantes para esse treinamento de mindfulness, né, para o MBIT, que se chama assim, e também para o Bariatricamente Leve, que é onde eu apoio também de forma bastante contundente a minha prática. Durante esse processo, as pessoas que participam do programa elas são encorajadas a reconhecer seus próprios pontos fortes internos e também se busca estar abertos para a própria compreensão, com o objetivo de solucionar algumas situações que são mais desafiadoras
em vez da gente reagir de forma crítica, né, sobre algum comportamento que nós tenhamos, ou até mesmo sobre o nosso peso, que é e acaba sendo uma marca registrada praticamente de todos os transtornos, de todo o campo dos transtornos alimentares. Dentro dessa estrutura do bariatricamente leve, desse tipo de treinamento de atenção plena, a atenção plena ela é feita como uma forma assim, de treinar a nossa atenção para aumentar ainda mais uma consciência não julgadora das experiências que nós temos e para conseguir identificar com maior facilidade quais são os nossos padrões automáticos, né, que estão principalmente ligados à alimentação, que podem ter a ver com a forma que a gente usa para regular as nossas emoções. Então eu estou me sentindo mais triste e acabo, né, diante de algum desconforto interno, que tem muitas vezes ligação com um desconforto emocional, e a gente acaba se alimentando. E também a prática da atenção plena, ela tem um dos objetivos praticar o que a gente pode denominar de autoaceitação. Tem alguns termos que são muito característicos dessa prática de atenção plena, que elas chamam assim da importância da autoaceitação, né, a importância da compaixão, né, e do perdão como aspectos altamente relevantes para a gente conseguir interromper esses ciclos disfuncionais de compulsão alimentar, de autorrecriminação, de excesso que muitas vezes acaba fazendo com que a gente consuma mais alimento, né? Para tudo isso, são conceitos centrais da prática de meditação mindfulness. Porque ela é ainda usada para cultivar a capacidade da gente liberar as nossas reações, que muitas vezes é uma reação indesejável. Nós tomamos decisões rapidamente, às vezes sem pensar, de forma pré-consciente, e envolver alguns processos que podem conduzir o nosso comportamento de forma mais sábia. Esse treinamento ele traz uma atenção muito mais explícita a esses processos de ingestão alimentar propriamente ditos. Ele incorpora alguns trabalhos científicos que são mais recentes, que reconhecem essa complexidade dos impulsos prazerosos, dos impulsos hedônicos, como a gente chama, e que estão muito ligados à forma da gente se alimentar. Então, esse treinamento ele tem como objetivo reciclar a consciência da fome e também a experiência da saciedade, e pode ser especificamente assim muito bem indicado para conseguir gerenciar essa busca de prazer, que algumas pessoas acabam ficando extremamente sensíveis a esse aspecto da alimentação. De forma resumida, esse treinamento ele é projetado para ajudar as pessoas a cultivar a consciência desses gatilhos internos e também a consciência desses gatilhos que nós temos, que são muitas vezes externos, né, e que nos fazem comer, para conseguir também interromper alguns ciclos que são disfuncionais de compulsão alimentar, para conseguir atenuar esses sentimentos de autorrecriminação e de uma restrição excessiva, e finalmente reengajar esses processos fisiológicos naturais de regulação alimentar, que, como eu mencionei anteriormente, a gente vai com o tempo, por N motivos, que eu não vou entrar nesses detalhes, mas que a gente vai se desligando deles, e através dessa prática de atenção plena a gente consegue resgatar a sensibilidade, a sutileza que existem nesses sinais, mas que ao longo do tempo a gente vai deixando de lado. Ó, a Catiúcia está no hospital. Boa recuperação, Catiúcia. Esse programa ele enfatiza, isso eu acho que é muito interessante. O programa ele enfatiza os aspectos de prazer e nutrição da alimentação, ao mesmo tempo que encoraja com que a pessoa tenha um padrão mais saudável, uma sabedoria na escolha dos alimentos, em termos de ambos os tipos, tanto em quantidade da alimentação,
coisa que para o bariátrico já acaba sendo imposto pela restrição anatômica do estômago, mas também pela qualidade do alimento que é ingerido. Esse programa ele foi projetado para criar de forma eficaz uma internalização e principalmente a manutenção dessas mudanças. Esse programa está estruturado para introduzir gradualmente os elementos dessa prática de atenção plena na alimentação, né, para o desenvolvimento de uma alimentação consciente e na abordagem desses temas como autoconsciência e da autoaceitação. Então, um dos aspectos chaves é cultivar a atenção plena no comer. Né? Eu enfatizo bastante o valor da atenção plena para desenvolver essa capacidade de focar a nossa atenção e envolver a nossa consciência nesse processo de tomada de decisão e, com isso, reduzir a reação emocional pré-consciente, muitas vezes inconsciente e irracional. Então, o que é enfatizado dentro desse programa são alguns conceitos básicos, como, por exemplo, de sabedoria, né, e as qualidades profundas da atenção plena, como o não julgamento, a compaixão, a autoaceitação. É feito um treinamento na prática da atenção plena que começa lentamente, desde a consciência da própria respiração, e inclui a meditação sentada, que é uma posição confortável, uma posição como a que eu estou aqui hoje. Eu poderia guiar vocês oportunamente, por exemplo, numa prática de meditação sentada, tranquilamente. Né? Então, ao longo desses encontros, são apresentadas algumas práticas como mini meditações, como formas de trazer mais relaxamento, focar a atenção no momento presente, como trazer um certo tipo de inteligência a essa experiência da alimentação. Mais tarde, esse processo ele é generalizado para trazer a atenção plena para qualquer aspecto da vida diária, do cotidiano, e isso tem uma passagem bastante marcante, né, porque eu sou formado em psicologia e durante a faculdade eu desenvolvi uma prática chamada acompanhamento terapêutico, que em resumo nós acompanhávamos pacientes com algumas patologias graves, como autismo, como psicose, por espaços da cidade. Então, uma das coisas que acabou ficando muito evidente, né, qual era a ideia dessa prática, é utilizar o espaço da cidade como um espaço clínico. Então, o propósito era que nós sempre caminhássemos, eu estou contando uma história para vocês, sempre caminhássemos lado a lado do paciente no ritmo dele. Ou seja, nós deixávamos de caminhar no nosso ritmo, que é, de forma geral, um ritmo bastante acelerado, para caminhar ao lado desse paciente. E era muito interessante o tipo de atenção que um caminhar mais lentamente permitia na apreciação das coisas que estão em nossa volta. Então, seria algo equivalente a isso, né? O programa ele tem a ideia de desenvolver esse tipo de inteligência e de escuta das nossas necessidades, tanto emocionais quanto fisiológicas. Então, todas essas sessões, elas incluem uma prática de atenção plena, de mindfulness, né? As pessoas que participam, elas são encorajadas a praticar diariamente em casa, inicialmente por um período de 10 minutos, podendo aumentar na medida em que for possível. Lembre-se que se tiver alguma pergunta, mandem aqui, eu faço questão de responder cada uma delas. Então, o que mais é proposto dentro de um programa de mindfulness? Certamente um desses aspectos é o cultivo de uma alimentação consciente. Logo, nos primeiros encontros, a gente faz alguns exercícios de atenção plena que são usados para as pessoas tomarem consciência e reequilibrar alguns aspectos da alimentação que geralmente estão desregulados naquilo que a psiquiatria denomina de transtorno alimentar, mas que eu prefiro enfatizar muito mais o aspecto descritivo e não diagnóstico dessa relação com a comida, que é, finalmente, o comer emocional.
Cada experiência ela é introduzida por meio de uma prática de atenção plena, ela é seguida de uma discussão e os exercícios eles visam exatamente o seguinte. Em primeiro lugar, conscientizar essas sensações de fome física, de diferentes tipos de saciedade, porque, por exemplo, a nossa sociedade está muito mais acostumada a perceber o que está saciado quando o estômago está cheio. Agora, nós temos outros modelos baseados em biofeedback que são mais sutis, como a saciedade sensorial. E a saciedade sensorial é definitivamente um dos aspectos que a gente vai enfraquecendo esse sinal ao longo do tempo, mas através dessa capacidade de autorregulação a gente traz uma maior sensibilidade, a gente ressensibiliza o paciente a identificar a saciedade sensorial. Dentro do programa a gente traz uma atenção muito maior, uma atenção plena para comer todos os tipos de alimentos. E quando eu digo todos mesmo, né? As pessoas ficam muito surpresas porque tem... Então, bom, antes de eu chegar lá, o principal foco de comer todas as categorias de alimento é justamente em conseguir obter o prazer hedônico de pequenas quantidades de alimento. Será que isso fica mais fácil para o bariátrico? Fica a pergunta. Mas então, em vez da pessoa comer uma barra de chocolate, falando de forma caricatural, a pessoa é estimulada a comer um pequeno pedaço e a extrair o maior prazer desse pequeno pedaço. Então, esse programa ele também traz uma consciência muito maior de quais são os gatilhos não nutritivos que faz a gente tomar algumas escolhas alimentares específicas, geralmente escolhas de baixo valor nutricional. E nessas experiências que elas são guiadas, a ênfase ela é justamente colocada em perceber e ampliar cada sensação do comer, permitindo ao mesmo tempo que a gente perceba e amplie cada sensação, não só do comer, mas também observando os pensamentos, observando os sentimentos ao comer, observando as preferências de sabor e de textura, saboreando cada tipo de alimento da forma mais plenamente possível. Todas as pessoas que participam do programa, elas geralmente têm um grande espanto com a intensidade dessas experiências, de como essa experiência ela é diferente do comer sem pensar, né? E aqui é bom lembrar que essa é uma realmente habilidade nossa como seres humanos, né? Tudo aquilo diz muito respeito da forma como a nossa mente funciona, porque todas as coisas que nós fazemos repetidas vezes todos os dias, e eu imagino que todos que estão aí comigo hoje, até lembro se puderem apertar um coraçãozinho, aí eu agradeço muito para ajuda essa live chegar a mais pessoas, mas todas as coisas que nós desenvolvemos repetidas vezes e que a gente repete todos os dias, a gente vai tornando automática, ou seja, a gente precisa de menos mediação do pensamento. E quando a gente consegue trazer a atenção plena para essas experiências que ficaram automáticas ao longo do tempo, a gente desenvolve uma capacidade surpreendente, que é o que esse estudo aponta, para regular esses episódios. Então, só para vocês terem ideia, né, depois da primeira experiência de alimentação consciente, os alimentos eles vão se tornando cada vez mais desafiadores, principalmente em termos de valor de prazer e também em termos de valor calórico. Os alimentos com valor nutricional mais baixo, eles são usados para chamar a atenção de como eles são potencialmente excessivos. E isso também envolve uma prática que envolve a habilidade que a gente pode ter para diferenciar o que a gente gosta de um alimento e o quanto a gente quer realmente um alimento. Qual é a diferença, então, entre esses dois aspectos, que é algo de interesse na literatura experimental quando a gente fala sobre regulação da alimentação. Então, todos esses exercícios, eles aumentam a consciência de como a gente faz escolhas alimentares, ele incentiva a consideração de escolhas alimentares mais saudáveis, comparadas com outras alimentações que são menos saudáveis, e cultiva
principalmente a consciência de satisfação com o sabor. Uma vez que essas pessoas vão se tornando mais sintonizadas com essa experiência sensorial, ele frequentemente vai expressando uma surpresa de como aquele tradicional lanche escolhido ele é menos atraente, né? De como ele é mais salgado ou mais gorduroso ou menos gorduroso do que ele achava antes, e o prazer atingido, como o prazer atinge um pico muito rapidamente, ele também desaparece rapidamente. Uma outra prática que envolve um alimento que é um alimento favorito e difícil de comer com moderação, como é, por exemplo, pratos de massa com queijo, né? A refeição ela é iniciada em silêncio e a gente vai trazendo orientações sobre como retornar conscientemente, por ao menos por alguns segundos, né? Existe um incentivo para deixar também a comida dentro do prato e é estimulado também alguns lembretes de escolher qualidade em vez de quantidade. Então também é explorada a experiência da fome física. E qual é a diferença então da fome física para a fome emocional? Então os participantes eles são solicitados a observar o quão fisicamente com fome eles estão dentro de uma escala de 1 a 10, sendo o 10 o mais faminto possível e 1 não tendo fome alguma. Eles então, as pessoas que participam desse programa, são solicitadas a esclarecer então esses sinais físicos que ela utiliza para determinar a pontuação que ela deu para a fome dela. Então, a consciência de estar cheio, né, ela é introduzida, é utilizada uma outra escala que vai deixando cada vez mais claro que fome é uma coisa, saciedade é outra coisa, e elas não são apenas extremos opostos de uma escala, né, mas na verdade, tanto a fome e a saciedade são 2 níveis que se sobrepõem, justamente porque eles são controlados por mecanismos distintos, mas que estão sim relacionados. Por exemplo, eu posso tomar um grande copo de água. Quando eu estou com o estômago vazio, eu tomo um copo de 500 ml. Digamos que eu tomo esse aqui. Obviamente eu não vou tomar todo o copo agora. Mas quando eu tomo um copo inteiro de água, talvez a minha sensação de fome ela vai diminuir, né? Mas eu não vou estar saciado ainda, porque do ponto de vista nutricional o que o meu corpo quer é outra coisa. Então a fome desaparece por um tempo, a fome retorna depois, a sensação de estar cheio aconteceu depois do estômago. Então existe toda essa sobreposição da fome e da saciedade que a gente vai desenvolvendo essa habilidade para identificar elas, né? Por exemplo, a gente sabe que a distensão do estômago ela não é a mesma coisa que a ingestão calórica. Então a gente vai vendo, né? Porque eu posso distender meu estômago com água, mas em termos calóricos ele não tem nada. Mas eu posso encher o meu estômago com um alimento altamente processado e ele vai estar cheio e também com uma grande ingestão calórica. Então, dentro desse programa, ela não sente fome, ela sente um vazio. Então, existem alguns exercícios que o paciente ele é encorajado a fazer esses exercícios em casa e que eles estão relacionados a essa alimentação consciente. E o primeiro desafio que existe é de fazer... Então, o primeiro desafio que existe é de fazer uma refeição em atenção plena por dia, podendo aumentar para todas as refeições ou lanches a serem feitos dessa forma. Então, são focados alguns aspectos bastante únicos da alimentação, como o sabor, o ritmo, a identificação da fome, justamente com o objetivo de desenvolver algumas habilidades que são mais específicas. Algumas atribuições e aspectos que aparecem posteriormente
eles incentivam muito mais uma integração dessas habilidades, como, por exemplo, identificar a fome física, identificar a escolha de um alimento, a característica da escolha do alimento, a identificação do sabor, da textura, da plenitude, dos pensamentos e sentimentos antes, durante e após a refeição. Então, tudo isso envolve o uso de todas as práticas até o momento, principalmente nessas circunstâncias que tenham sido mais difíceis. Uma importante experiência de aprendizado para o paciente, né, já que os desafios das refeições estão em todos os lugares, estão em festas de família, estão em festas, estão no ambiente de trabalho. Então, existe um outro ponto de apoio muito importante do programa, que tem a ver com esse que eu mencionei anteriormente, que é o cultivo de um certo equilíbrio emocional. A gente não tem dúvida de que comer, ele atende sim às nossas necessidades emocionais, só que algumas vezes mais para algumas pessoas do que para outras. Quando a gente pratica da atenção plena, ela é usada para ajudar a cultivar a consciência desses gatilhos emocionais e dos padrões alimentares como uma forma de interromper essa cadeia de reação e de contribuir finalmente para o bem-estar também emocional. Então existe um exercício de reação em cadeia, né, que ela ajuda a entender e traz um pouco mais de lucidez e de pensamento para toda a complexidade dessas respostas que no paciente com compulsão alimentar ela está super condicionada, né? Ao mesmo tempo em que é transmitida essa mensagem de que os elos dessa cadeia de reação eles podem ser desacoplados em muitos pontos, muitas vezes até mesmo no meio de um episódio de uma compulsão alimentar, que é também descrito, uma das traduções possíveis para um episódio de compulsão alimentar é farra, no meio de uma farra alimentar. Então existe toda uma ligação entre esse julgamento severo que o paciente faz de si mesmo, né? Existe uma ligação entre isso, entre o comer em excesso e o afeto negativo decorrente disso tudo. Tudo isso é abordado e elaborado junto com alguns tipos comuns de pensamento distorcido que muitas vezes serve para iniciar esse ciclo de alimentação que acaba sendo desordenada, que acaba trazendo esse humor muitas vezes deprimido. Né? Uma distorção de pensamento que é muito comum, e isso eu vejo na clínica com muita frequência, é esse efeito que a gente chama, foi descrito já na literatura, como a violação da abstinência, que consiste basicamente assim, bom, eu estraguei tudo, então agora é melhor continuar. Errado. Tudo bem que você pode ter violado uma ideia de abstinência, mas você não precisa continuar já que estragou tudo. Claro que existe toda uma estrutura de pensamento que ela está muito mais baseada numa mentalidade restritiva e esse problema também ele é abordado dentro do programa. Então, as pessoas que participam de um treinamento de mindfulness, como é o MBEAT, como é o Bariatricamente Leve, eles são incentivados a explorar algumas alternativas para comer como uma forma de atender essas necessidades emocionais, ao mesmo tempo que elas são incentivadas a saborear os alimentos que elas gostam e que às vezes, né, cometem episódios alimentares excessivos, mas em quantidades menores, com um foco muito maior na qualidade do alimento. Então, a gente chega agora num ponto, venham todos comigo, porque esse ponto ele é realmente um diferencial importante. E o ponto que eu quero falar agora, ele é o ponto da autoaceitação. Né? A autoaceitação é um tema do programa e ele tem e busca desenvolver um melhor relacionamento do paciente consigo mesmo, do bariátrico consigo mesmo, incluindo o eu físico, o corpo, a identidade própria
e também a nossa relação com as outras pessoas. Então existe um exercício que se chama scan corporal, né, que ele incentiva a distinção entre experimentar o corpo e julgar o corpo. São duas coisas que são diferentes. Elas servem para aumentar ainda mais a consciência do corpo, ao mesmo tempo que cultiva uma atitude de maior bondade, de maior compaixão. Existe uma definição de compaixão, para não ficar só dentro de uma ideia assim, muito religiosa, mas que a compaixão não é só a capacidade da gente conseguir se colocar no lugar do outro. É um pouquinho mais do que isso, é a ideia da gente conseguir se colocar no lugar do outro, mas de como a gente pode ajudar esse outro que não está legal. Essa seria uma ideia mais precisa da compaixão. Bom, uma prática que ela é feita, como eu mencionei anteriormente, é a meditação sentada, né? Então sentada numa cadeira, como eu estou aqui, e em vez de usar o chão, porque muitas vezes o paciente que está em situação de obesidade ou que saiu da situação de obesidade, mas tem alguma dificuldade de mobilidade, a gente sabe, pode ter muitas vezes uma dificuldade para se abaixar no chão, para conseguir se levantar. Então, em vez de fazer uma prática sentada, uma prática no chão, a gente faz uma prática sentado, e também é encorajado alguns alongamentos mais suaves, né, no dia a dia, como uma forma de relaxamento. Então é estimulado também esse caminhar atentamente, em velocidades variáveis, né, que ajuda a trazer uma qualidade de consciência para essas atividades do dia a dia e que a gente vai deixando automático, bem como para alguns processos de mover o corpo para apreciação, na verdade, de tudo aquilo que o nosso corpo pode fazer e para reconhecer quais são, então, as nossas necessidades. Esse tema que eu mencionei anteriormente, que é o da autoaceitação, ela se estende para além do corpo, né? E vai também para a mudança do nosso relacionamento com outros aspectos da gente mesmo. Então, as pessoas são encorajadas a adotar uma atitude de muito maior curiosidade e de exploração, sem julgar os pensamentos, sem julgar os sentimentos ou os estados corporais. Esse tipo de autocuidado, ele é reforçado continuamente, né, incluindo o prazer ativo e o prazer, que é aquela prática ativa, não um prazer passivo, um lazer passivo, e também é estimulado o prazer ao comer. Existe todo um equilíbrio que é muito delicado, né, entre a responsabilidade e a autoacusação, então isso é também profundamente explorado para que se torne uma ferramenta potente e não um obstáculo do paciente na busca por uma vida melhor, na busca pelo tratamento da compulsão alimentar. Porque não é incomum, né, que algumas pessoas elas reconhecem como a raiva está conduzindo os seus padrões alimentares, muitas vezes de farra, né, e de autorrecriminação. Então, autoaceitação e confiança em relação às interações com as outras pessoas, tudo isso é explorado ao longo do programa, dentro de um contexto de negociação dessas pressões sociais que a gente tem, que a gente ouve muito isso no Vida de Bari, né? Os amigos que querem que a gente coma, os familiares que querem que a gente coma. Não dá certo. Então, a autoaceitação ela é impulsionada por todo o programa, né? E na medida que os indivíduos são encorajados a reconhecer a própria sabedoria interior e cultivá-la principalmente através de mindfulness, através da atenção plena. Uma coisa muito importante é que essa estrutura de sabedoria interior, ela é mencionada desde o início até o final. E a ênfase dela está em reconhecer o quanto essa sabedoria interior está presente e usá-la para criar um caminho, né, para uma escolha mais sábia, informada pelo conhecimento geral, mas guiada também pela experiência, pelos recursos internos que todos nós temos. Então, esse estudo ele usou um método não randomizado, falando agora um pouco mais detalhadamente sobre, que eu acho que isso é importante falar também, né?
de como foi desenvolvido isso. Ele usou um método então não randomizado com uma amostra de mulheres obesas que preenchiam os critérios para o transtorno de compulsão alimentar periódica. As pessoas participaram desse treinamento de mindfulness por um período de 7 sessões durante 6 semanas. O bariatricamente leve tem 8 semanas, né? E só para vocês terem ideia, como eu mencionei, eram pessoas que foram diagnosticadas com compulsão alimentar. As compulsões alimentares por semana caíram antes tinham mais de 4 sessões de binge de compulsão alimentar por semana. Depois do programa passaram a ter cerca de 1,5. O que acontece, né? Assim, por autorrelato, a quantidade de comida consumida durante as farras alimentares, elas diminuíram substancialmente, ainda que 4 participantes eles ainda tinham critério para compulsão alimentar dentro do primeiro mês. Então esse dado o próximo dado é realmente incrível. Existe uma ferramenta que pontua a compulsão alimentar. E essa pontuação para compulsão alimentar, elas caíram da faixa de grave e foi um pouquinho mais alta só do que não tinha pouco ou nenhum problema com compulsão alimentar. É uma grande mudança, é uma mudança realmente significativa. A depressão ela diminuiu para níveis clínicos, desde níveis clínicos para subclínicos. E o indicador mais forte de melhora do controle alimentar, ele estava muito ligado ao tempo que a pessoa desenvolvia essa prática de atenção plena. Então, quanto maior a atenção plena, maior o indicador de melhora. Depois disso, foi realizado um ensaio clínico randomizado de 2 locais, que foi financiado pelo National Institutes of Health, que é tipo o Ministério da Saúde dos Estados Unidos. E ele selecionou, então, participantes com características semelhantes para 3 tipos de abordagens. O primeiro, o MBEAT, que é esse o qual eu estou qualificado para aplicar. O segundo, um tratamento psicoeducacional baseado no programa de tratamento da obesidade da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. E o terceiro grupo, uma lista de espera de pessoas, então, que não tiveram nenhuma intervenção, elas estavam numa lista de espera, portanto, eram pessoas que tinham intenção de cuidar do seu peso. É importante dizer que esse tratamento psicoeducacional, ele se assemelha muito à nossa área de membros aqui do Bariatricamente Leve. Então, Bariatricamente Leve, ele é basicamente uma junção desse protocolo de 8 semanas e também de uma área de membros com um foco muito psicoeducacional e riquíssimo. Tá muito interessante. Bom, o tratamento ele se expandiu para 9 sessões, ele acabou incluindo uma maior ênfase nas experiências do corpo e nas qualidades da atenção plena, como o não julgamento, como a compaixão, como o cultivo da autoaceitação. E da mesma forma que foi relatado em outros estudos, as pessoas que participaram desse treinamento, lembrando que esse treinamento não tínhamos bariátricos, pessoas que não haviam operado, então essa é uma provocação que eu trago aqui para vocês. Será que a Mindfulness para bariátricos funciona? Deixem aí a opinião de vocês, quero saber. Então, como foi relatado, os outros grupos de atenção plena e de psicoeducação, eles mostraram melhorias bastante semelhantes no comportamento e na compulsão alimentar. No entanto, a melhora no grupo de mindfulness ele foi maior. A depressão também melhorou em ambos os grupos, mas parece que por razões diferentes. A melhoria no grupo de problemas de psicoeducação, então, as pessoas que participaram desse programa de psicoeducação, ele foi associado a uma diminuição da compulsão alimentar, enquanto que a melhora das pessoas que fizeram o mindfulness, a atenção plena, ela estava associada a quanto mais atenção plena a pessoa praticava.
Então, a quantidade de prática de atenção plena, ela também previu uma melhora em outros indicadores de autorregulação, incluindo perda de peso, gente. Então, o uso da atenção plena relacionada ao comer e essas mini meditações, não é medicações, é meditações, ela foi responsável por mais da variação do que a meditação geral sentada. Todos esses componentes, eles exploram como usar essa meditação de uma maneira sustentável, né, para encorajar então as pessoas a perder peso, além de conseguir reequilibrar os padrões alimentares. Os temas de sabedoria interior da fome, sabedoria interior da saciedade e consciência da escolha, eles permanecem os mesmos, mas com exercícios para encorajar a regulação dos comportamentos alimentares, sem um sentimento de luta, sem um sentimento de autorrecriminação, né? E o que as análises preliminares indicam é que os participantes com compulsão alimentar, eles tiveram uma melhora comparável àqueles que não tinham compulsão alimentar, incluindo uma perda de peso de cerca de um pouquinho mais de 3 quilos. Então, gente, a principal conclusão que esse estudo chega é que um programa de Mindfulness ele combina princípios já bastante conhecidos da regulação da ingestão de alimentos e também esses princípios da meditação, da atenção plena, para fornecer uma nova abordagem para regular o comportamento alimentar. Isso que vocês estão tendo aqui é o acesso a algo muito inovador e recente. Então, embora conceitualmente ele é muito parecido com outras abordagens eficazes para o tratamento de transtorno alimentar, ele é o único em vários aspectos. Em primeiro lugar, esse treinamento de atenção plena ele serve como base para o cultivo, né, da capacidade de trazer consciência sem julgamentos para alguns processos que são complexos e que estão aí envolvidos na escolha do alimento. Está envolvido também na decisão do alimento, está envolvido na decisão de começar a comer e também está envolvido na decisão de parar de comer. Em segundo lugar, o treinamento ele ajuda as pessoas a reengajar sistematicamente essas habilidades que são inatas, gente. A gente nasce com ela para usar os sinais de fome e de saciedade. E em terceiro lugar, o treinamento ele cultiva de forma proposital o prazer de comer, enfatizando a qualidade sobre a quantidade. Então, finalmente, esse treinamento ele incentiva uma atitude de aceitação, de uma atitude de sem julgamento de si mesmo para o nosso dia a dia. Ele estimula a consciência corporal e a experiência emocional, começando principalmente com essas experiências relacionadas com a comida e que acaba inevitavelmente se expandindo para todo o eu. Certo, gente? Eu recebi uma pergunta aqui da Nila Ferraz. A live ela vai ficar salva aqui no nosso Instagram e também no Facebook. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, gente, agora podem fazer, eu faço questão de responder. Ou se vocês quiserem, podem responder a pergunta que eu fiz, que é, depois de ter escutado um pouco do que eu falei, vocês acham que Mindfulness para bariátricos funciona? Eu recebi a resposta antes ali da Adri Steck dizendo, olha, acho que funciona. É certamente um programa bastante inovador, muito potente. Então,